Hoje eu quero continuar um estudo que a gente já tem feito aqui, de vez em quando, que a gente estudou primeiro duas mensagens sobre o Espírito Santo, depois vimos uma mensagem falando especificamente do dom de cura, e hoje nós vamos falar logo no iniciozinho de Atos, no capítulo 2. Mas enquanto eu estava meditando, eu acabei lembrando de uma história que aconteceu em 1906. Para ser mais sincero, no dia de Natal, em 1906, onde um vento gelado estava batendo, a gente pode dizer, na costa ali de Massachusetts, e no centro daquele cenário simplesmente aparecia uma estrutura sólida, metálica, enorme que tinha sido construído. Ela tinha 130 metros, tão alto que quando você estava no topo, você via a vastidão do Atlântico. E esse artefato foi construído por um canadense chamado Reginald Fessenden. Ele é um ex-assistente de Thomas Edison, obstinado em provar que a voz humana poderia cruzar o ar sem fio. A gente viu como, há alguns domingos atrás, como foi revolucionário quando eles construíram o telégrafo, que com fio eles conseguiam transmitir a mensagem à distância. Pois bem, o que Fessenden quer fazer aqui quero transmitir a voz humana, não só sem fio, mas eu quero transmitir a própria voz humana. E dentro de um galpão de madeira onde ele estava, ele ligou o alternador de alta frequência dele, que era um gerador gigantesco, que fazia um enorme barulho, desenvolvido por Ernest Alexanderson, capaz de produzir ondas contínuas que ele conseguia modular, ou seja, determinar a amplitude dessa onda, carregando o som ao invés daqueles estalos do telégrafo que tinha. E pouco depois das 21 horas, Fessenden tocou o ponto, traço, traço, que era para avisar todo mundo que estava escutando aquela onda. Era um chamado geral. Centenas de rádios embarcados nos navios e barcos que estavam ali na Nova Escócia e na Virgínia, ajustaram os receptores para escutar o que tinha, esperando o quê? Uma mensagem em código Morse. E, ao invés disso, eles ouviram um disco girando num fonógrafo de Edison, que tocou o Largo de Handel e ecoou naquela escuridão marinha, e todos ficaram assustados, ninguém esperava aquilo. Em seguida, a agulha se silenciou e uma voz clara leu Lucas 2 para eles: glória a Deus nas alturas. No inglês perfeito daquela época, todos entenderam, não era mais aqueles estalos de código Morse, era a voz humana. Então, sob o microfone, o próprio Fessenden puxou o violino dele e tocou O Holy Night. Cantou até o último verso, encerrando, e depois tocando o hino Adore and Be Still. E nos convéses, os operadores que estavam escutando para saber as informações meteorológicas apertaram mais aquele fone que eles estavam para ter certeza que eles estavam escutando aquilo. Alguns notaram atônicos nos seus diários de bordo: alguém está falando do bebê de Belém aqui para a gente. E a transmissão novamente foi repetida no Ano Novo e percorreu algumas centenas de quilômetros. E pela primeira vez, a palavra e a música atravessaram o Atlântico Norte como se o mar ali não existisse, como se a pessoa estivesse do seu lado falando. E aquelas ondas sonoras fizeram com que o som monótono do telégrafo cedesse ao lugar da notícia de que Deus falava mais uma vez ali por uma língua compreensível para eles. Teologia, geografia e fé e tecnologia se entrelaçavam na noite natalina. O mastro de 130 metros agia como um púlpito no meio, um novo meio de comunicação, inaugurando ali, naquele momento, o que a gente chamaria de rádio AM. Em poucas décadas, aquilo alcançaria aldeias, desertos, arranha-céus, trincheiras e tudo. E tal como a gente pode dizer, o que Atos 2 vai falar para a gente, quando o Espírito fez ecoar as maravilhas de Deus em dialetos diversos, o violino de Fessenden anunciou que as boas novas abandonavam apenas o circuito fechado de código Morse e ganhavam uma voz, um tom, um ritmo, uma emoção para qualquer ser humano que ajustasse a frequência para escutar aquilo. A centelha que percorreu aquele cabo para fazer as ondas passarem pelo ar, até chegar
no receptor daqueles navios não eram apenas elétrons ordenados ali, era um prenúncio de que o Evangelho, na era moderna, poderia cruzar mares, montanhas e fronteiras com a mesma autoridade que há 2 milênios antes incendiaram os corações daqueles que estavam em Jerusalém. Mas agora a gente pode finalmente ir para o capítulo 2 e eu quero ler os primeiros 4 versículos, porque eles serão basicamente o alicerce do que a gente vai construir do nosso raciocínio hoje. Em Atos 4, versículo de 1 a 4, diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que pareciam línguas de fogo. Se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Antes disso, Jesus tinha dado 2 promessas para ele, 2 promessas muito significativas para eles. Era a igreja. Lá em Mateus 16, 18, ele diz assim: também eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Você vê, está no tempo futuro, eu vou edificar a minha igreja, e nem mesmo a morte poderá deter ela. Foi o que ele disse. E depois, mais adiante, ele prometeu no discurso no cenáculo que ele enviaria o Espírito. E em João 14 ele diz: eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não poderá recebê-lo, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Essas são as 2 promessas, a gente pode dizer, monumentais que Jesus fez. Ele iria construir uma igreja a partir deles e ia enviar o Espírito Santo. Ambas se cumpriram no mesmo momento quando eles estavam ali reunidos. A igreja nasceu e o Espírito veio no dia do Pentecostes, o evento que vemos aqui em Atos capítulo 2. O nascimento da igreja e o batismo com o Espírito Santo ocorreram ao mesmo tempo. Eles tinham que ocorrer juntos, porque o batismo do Espírito Santo é definido nas Escrituras como um evento espiritual que coloca os crentes dentro da igreja. Com isso eles vão participar do corpo de Cristo. Eles precisam acontecer aqui ao mesmo tempo. A igreja nasce no dia de Pentecostes e recebe o nascimento por meio do batismo pelo Espírito Santo. E assim, no dia de Pentecostes, o Espírito vem. O Espírito é colocado dentro dos crentes, o que se torna a norma ao longo de toda a história humana. E o Espírito está dentro dos crentes. E está cada um deles em união com Cristo, de modo que a igreja acaba se tornando o próprio corpo de Cristo. O nascimento da igreja é inseparável do batismo do Espírito Santo aqui. O registro desse grande evento está no capítulo 2 de Atos. O texto é muito direto e, francamente, a gente pode dizer até que ele é inconfundível, a menos que ele fique obscurecido por um ensino estranho. É o único jeito de você olhar para esse texto e não entender o que está acontecendo. Infelizmente, isso é o que mais acontece nos nossos dias. Mas, se você simplesmente ler o que está em Atos 2, ele não é confuso, não é difícil de entender ele. A gente pode dizer até que ele é muito claro no que está acontecendo. Aqui está o nascimento da igreja, por meio do próprio Senhor Jesus e imergindo essas pessoas no Espírito Santo. Literalmente, elas são envolvidas pelo Espírito. E o Espírito está, a partir daquele momento, habitando nelas. E isso as coloca na vida de Deus por meio do Espírito e faz com que eles compartilhem uma vida em comum entre si, de modo que eles são um em Cristo. Isto é a igreja. E é isso que a gente está observando acontecer aqui em Atos 2. E eu quero dividir esses versículos que a gente vai aqui abordar, apenas esses 4, para mostrar principalmente a evidência da vinda do Espírito. O dia de Pentecostes chegou e todos estavam ali reunidos naquele lugar. Agora, quem são essas pessoas que estão ali reunidas? As pessoas mencionadas em Atos 1:15, são 120 pessoas que estavam reunidas ali. Elas são irmãos, elas são crentes. Há 120 pessoas reunidas naquele mesmo lugar.
Não sabemos exatamente onde era aquele lugar, mas com certeza era um lugar bastante grande, porque tinha que acomodar todos eles. Eles haviam sido instruídos a esperar em Jerusalém até que o Espírito viesse, e eles fizeram isso. Eles estavam todos juntos no mesmo lugar. Foi no dia de Pentecostes que o dia veio. Pentecostes, na verdade, significa 50º. 50 dias depois da Páscoa era a festa das colheitas. O Pentecostes era uma espécie de festa, a gente pode dizer, das primícias, porque a colheita ainda não estava completa quando ia fazer essa festa. Ela ainda não havia sido trazida, mas as primícias da colheita, ou seja, o início da colheita, já tinha começado a aparecer. As primícias da colheita do trigo. Portanto, isso era o início da colheita plena. Aqui está o dia em que a igreja nasce. É exatamente nesse dia. É o dia que o Espírito vem. E este é apenas o início de tudo. Você vê, é o início da colheita. E o Espírito fará pelo restante da história. Aqui, aonde eles estão, é o início da colheita. O dia de Pentecostes, exatamente no significado desse dia. E de tudo que o Espírito fará quando conduzir a glória, ali ele vai conduzir eles ali pela primeira vez a glória eterna e todas as bênçãos vindas do céu. No dia de Pentecostes é a celebração das primícias. Ela era conduzida de uma forma, a gente pode até dizer, interessante. Eles pegavam parte da colheita de trigo e faziam pães. Eram pães fermentados que eles ofereciam ao Senhor como expressão de gratidão. É interessante que, se você se lembrar bem, na Páscoa eles tinham que fazer pão também. Mas como é que era o pão que eles faziam na Páscoa? Era um pão sem fermento. Por quê? Porque a Páscoa simbolizava Cristo e o fermento simboliza o pecado. O pão sem fermento simboliza a ausência de pecado em Cristo. Aqui eles estão oferecendo pão com fermento que simboliza a pecaminosidade da igreja. Eles estão longe de ser sem pecado como Cristo. Então, no dia de Pentecostes, quando havia a celebração das primícias da colheita prometida por Deus, isso se tornou um símbolo da dádiva do Espírito, que é sinal da entrada, a gente pode dizer, do anel de noivado, as primícias, a garantia, aquele que assegura para a colheita eterna, para a gloriosa e celestial de Deus em toda a sua plenitude. O momento foi absolutamente perfeito e cumpre todas as figuras que o Antigo Testamento estava apontando. Ali estavam eles, no dia do Pentecostes, todos reunidos num só lugar. E de repente veio do céu, e isso é uma obra obviamente soberana de Deus, na cronologia de Deus, no dia do Pentecostes, nem antes nem depois. Ou seja, não teve nada a ver com, por exemplo, eles pedirem alguma coisa. Não teve nada a ver com eles orarem por isso. Nada a ver com eles se qualificarem para isso. Não há indicação de nada semelhante. Hoje, por exemplo, há pessoas que vão dizer que você vai ter que, para acontecer isso, você vai ter que orar muito. Você vai ter que buscar se colocar na posição de qualificação para aquilo acontecer com você. Para assim você poder receber o batismo do Espírito Santo. Bom, isso não tem nada a ver com o batismo do Espírito Santo que está aqui na Bíblia, nem com o que estava acontecendo aqui no dia de Pentecostes. Tudo o que aconteceu aqui foi soberano e um ato de Deus do céu. Veio do céu um ruído, um sopro impiedoso de Deus, um som como um vento forte e impetuoso. Não era um vento mesmo, não era um vento impetuoso. Eles estavam escutando um barulho como se fosse aquilo. Não havia vento, mas era um barulho, como por exemplo um furacão faria. Geralmente quando as pessoas falam que estão passando ou passou perto da casa deles um furacão ou um tornado, eles contam que aquilo parecia como se fosse uma locomotiva atravessando a sua casa. É um som parecido que está acontecendo aqui no som do sopro de Deus. E o sopro de Deus não é outro senão, a gente pode dizer, senão o Espírito Santo. Portanto, há um som bastante audível para eles, como um furacão violento, um ruído. E esse som encheu toda a casa onde eles estavam e muito provavelmente se espalhou além dali. E este é o grande acontecimento que inaugura a igreja. Quando o Espírito que tinha estado com eles passa a habitar neles, mergulha-os na união com Cristo.
concede a eles a vida comum e eterna que todos os crentes possuem. Portanto, faz com que eles sejam um no outro naquele momento. Eles sejam agora um no corpo de Cristo. E quem se une ao Senhor é só um espírito com Ele. E o corpo de Cristo é construído nesse ponto. No versículo 4, leva isso a um passo adiante. Todos ficaram cheios do Espírito. E isso tudo que a gente está falando aqui aconteceu naquele dia. Aconteceu no dia de Pentecostes. Depois disso, acontece com todo crente também no momento da salvação, é o que diz, por exemplo, em 1 Coríntios 12, 13, que diz que todos nós, no momento da salvação, somos batizados no Espírito Santo no corpo de Cristo. Precisava existir uma primeira vez, e esta foi a primeira vez, no dia de Pentecostes, com aquelas pessoas. Cada vez que um crente é salvo, depois disso, ocorre a mesma realidade maravilhosa. E não é experiencial em que um Espírito passa ali a habitar você, saturando a vida do crente, concedendo a mesma vida eterna que todos os crentes têm. Assim, tornando um com todos os crentes no corpo de Cristo. Além disso, a gente pode dizer, eles foram cheios do Espírito. O batismo acontece primeiro e Jesus prometera em Atos 1,5: pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, é isso que aconteceu. Além disso, conforme o versículo 4, todos foram cheios do Espírito Santo, e isso é a experiência. E quando o crente, sob controle do Espírito, começa a manifestar assim os frutos do Espírito, que é o quê? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, como Paulo vai descrever depois em Gálatas. E quando o crente começa a experimentar o poder do Espírito Santo, o batismo ali então nos coloca no corpo de Cristo, como o Espírito em nós. O enchimento é o Espírito agindo através de nós e produzindo as atitudes corretas, as ações corretas. Todo crente então é batizado com o Espírito Santo. Todo crente é o templo do Espírito Santo. Mas Paulo, em Efésios 5, diz o seguinte: deixem-se encher pelo Espírito. E é assim, e é esse o termo usado, a ideia de controle total e rendição ao Espírito Santo. Ela é mais detalhada, por exemplo, em Colossenses 3,16, que diz assim: que que a palavra de Cristo habite em vocês, ser dominados então pelas Escrituras, dominado pela revelação de Deus, dominado pela vontade de Deus, andando em obediência. Nesse ponto, é claro, eles foram tanto batizados quanto cheios ao mesmo tempo, e essa é a experiência que estava ali. Não acontece automaticamente o tempo todo, não é uma realidade de uma vez por todas, como vemos repetidamente que acontece no livro de Atos. Fala, eles foram cheios do Espírito, isso fala várias e várias vezes. Isso é uma realidade diária deles. Portanto, no dia de Pentecostes, eles foram imersos no Espírito. O Espírito passou a habitar nele, unindo-os no corpo de Cristo. E também, no poder do Espírito Santo, foi liberado de modo que eles tinham atitudes corretas, virtudes corretas e comportamentos corretos a partir dali. E esse é o padrão de enchimento. E há mais o que dizer sobre isso, por exemplo, se você for olhar Efésios 5, Colossenses 3, coisas maravilhosas, e talvez a gente pode até se referir aqui durante a mensagem. E houve um resultado muito interessante imediatamente quando isso estava acontecendo. No versículo 4 diz assim: e começamos a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Você vê a palavra, e provavelmente vai estar língua mesmo na sua Bíblia. E isso, na verdade, a gente pode até dizer que é uma tradução infeliz pelo contexto que as pessoas foram tomar depois, porque, na verdade, é um sinônimo, que é um sinônimo do que a gente poderia dizer sobre idioma. Mas, infelizmente, com o que aconteceu na igreja, isso continua sobrevivendo e as pessoas levaram esse conceito de língua para outro lugar. Bom, como eu disse, não seria necessariamente infeliz, porque é um sinônimo de idioma, exceto pelo fato de que cada vez que a gente vai ver pela história da igreja nos últimos 100 e poucos anos, isso carrega preconceitos, a gente pode dizer preconceitos no sentido de que é o que realmente acontece, muito confusos.
E eu quero ajudar que sair desses conceitos equivocados e entender corretamente o que está dizendo aqui. O movimento, a gente pode dizer, carismático, o movimento pentecostal, foram definidos principalmente pelo falar em línguas. Segundo eles admitem, seja lá o que a língua é, ela não é um idioma. A gente poderia dizer até que ela é um não idioma. É um balbucio que fala uma coisa que não quer dizer nada. E isso remonta à história mais antiga desse movimento. Por volta do final de 1800, mais especificamente na década de 1890, você encontrará um grupo em Topeka, no Kansas, liderada por Parham, e que decide que o batismo no Espírito Santo devia ser acompanhado para todos, para todo crente, e se você quisesse buscar o batismo no Espírito Santo, seria um evento repetível, um evento que vai ter um entendimento completo. E se você o buscar, seria acompanhada de falar algum tipo de linguagem. E eles buscavam esses idiomas quando isso acontecia. Eles achavam que eram idiomas, naquele momento, reais, diferentes do que acabou se tornando hoje em dia. De fato, eles fizeram afirmações bizarras, por exemplo, como uma moça em particular, que eles falaram que ela realmente estava falando chinês. E além, ela também estava aprendendo a escrever chinês, ela sabia na mesma hora escrever chinês. E há fotografias do suposto chinês que ela escreveu. E não passa de uma coisa sem sentido algum, como rabiscos de uma criança que está rabiscando um papel. Mas eles começaram a pensar que eram idiomas reais. Por que eles achavam isso? Porque está claro no livro de Atos que é isso que eles estão falando. Então, mesmo no início desse movimento, eles achavam: a gente precisa ser uma língua real, precisa ser um idioma real. E com o tempo, quando isso foi ficando cada vez mais claro, eles não conseguiam falar línguas estrangeiras. Isso se tornou evidente quando eles enviaram essas pessoas para o campo missionário, para países onde eles falavam que era a língua estrangeira que ela estava falando. Mas o que aconteceu? Ninguém entendia nada que elas falavam. Na verdade, elas não estavam falando língua nenhuma. Eles não conseguiam falar idiomas. E aí, o que eles tiveram que fazer? Tiveram que fazer um recuo e uma redefinição do que seria daquilo. Até porque já estava começando a fazer sucesso. Eles tinham que dar uma justificativa para aquilo. Então, nesse momento, surgiu a ideia de se tratar de uma fala estática, de um balbucio, de um som sem sentido algum. Isso nunca havia aparecido na história do cristianismo ortodoxo. Nunca havia aparecido na igreja verdadeira. Nunca havia sido parte da sã doutrina até esse ponto. Nunca havia sido associado ao batismo do Espírito Santo na história da igreja. Mesmo voltando até os apóstolos, nunca tinha acontecido isso. Fala estática, linguagem bizarra, ao longo dos séculos, estiveram ligados, sim, a cultos, religiões falsas, como, por exemplo, a gente pode dizer o oráculo de Delfos, e, em termos modernos, ao mormonismo. Houve fala estática, por exemplo, associada a demônios, comportamentos demoníacos, a algumas formas pagãs, mas ao cristianismo, nunca. Mas agora, no início dos anos 1900, surgiu a pujante igreja pentecostal, que mais tarde se tornou a igreja carismática. E eles defendiam que o batismo do Espírito Santo é um evento repetível, que se realmente acontecesse, a pessoa começava a falar esse não idioma. E isso nos força a voltar a esta passagem e de explicar algo que claramente eles não tiraram daqui. Claramente o texto não está falando isso. Não está aqui. E de fato, não dá para importar esse conceito daqui. Mas acho melhor a gente estudar aqui para ajudar a entender e para que você não fique confuso. Eles começaram a falar em línguas aqui, em outros idiomas. Eram idiomas reais? Veja o versículo 8. As pessoas ficam admiradas, como se você pode ver no versículo 7, porque os crentes, muitos deles da Galileia, estão falando outros idiomas. Olha só o que diz em Atos 2, do 7 a 11. Atônitos e maravilhados perguntavam: não são galileus todos estes que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós na nossa língua materna? Partos, medos, elemitas, habitantes da Mesopotâmia,
da Judéia, da Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, da Frigia, da Panfilha, do Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Agora, como que você pode dizer que o que a gente escuta nessas igrejas é o que está aqui? Simplesmente não tem como importar o que eles falam. Daqui claramente está dizendo o quê? Estavam falando dos idiomas que as pessoas que estavam lá conseguiam entender. Todos ali ficaram atônitos. E isso é o surpreendente. Quem são essas pessoas que estão ali? Quem são essas pessoas que conheciam esses idiomas? Todos que estão ali são judeus, ou convertidos ao judaísmo. É o Pentecostes, é uma festa judaica. Então todos saíam das suas regiões para poder estar ali. Mas são judeus que vieram a Jerusalém vindos da diáspora. Eles estão espalhados pelo Mediterrâneo. Todos os lugares listados por toda a região mediterrânea, a oeste, norte, a leste. E eles estão ouvindo o que essas pessoas estão dizendo. Essas pessoas que eles sabem que não conheciam aquelas línguas, ouvindo as maravilhas de Deus nos idiomas maternos deles. Os judeus aprenderam a falar esses idiomas porque eles moravam nesses lugares. Mas o que torna chocante é o seguinte: eles nunca haviam ouvido louvar a Deus na língua gentílica. Nunca. Porque quando eles iam à sinagoga, todos os cultos eram conduzidos como? Em que língua? No hebraico ou no aramaico, que é uma variante do hebraico. Isso foi uma experiência estranha para eles, porque eles acreditavam que o hebraico era a língua de Deus. Agora, pela primeira vez, eles estão escutando as maravilhas de Deus. Isso é, desde a criação até o Antigo Testamento, durante todo o Antigo Testamento, sendo proclamadas por esses galileus que ali estão, esses judeus crentes, em uma língua gentílica. Nunca haviam louvado a Deus, nem recitado o Antigo Testamento em outras línguas, que não fosse a própria, o hebraico ou o aramaico. Isso é chocante e absolutamente chocante para eles ali. E isso é um sinal, e é um sinal muito importante. Agora a pergunta é, por que é um sinal? Claramente aqui, algo muito significativo está acontecendo. E eu vou responder essa pergunta, mas antes de fazê-lo, se nós fizéssemos uma pergunta a uma pessoa que acredita que as línguas que estão aqui acontecendo são esse balbucio, como um não idioma e uma espécie irracional de falar, você poderia perguntar, você tem de responder uma coisa, isso é um sinal de quê? De que essa língua é um sinal? Você não sabe o que você está dizendo. Mesmo que você soubesse o que você está dizendo, é um sinal de quê? Você está querendo atingir quem? Qual é o propósito? Para isso, normalmente, a pessoa não vai ter resposta para você. Este é um fenômeno que teve um momento e continuou por um tempo. O Pentecostes acontece mais ou menos por conta de um problema, digamos assim, no nosso calendário, não é exatamente no ano 33 depois de Cristo, é mais ou menos no ano 30 depois de Cristo, na morte de Cristo. E poucas semanas depois disso acontece isso, portanto, provavelmente é mais ou menos no ano 30 depois de Cristo. E se calcularmos o calendário, isso aconteceu há mais ou menos até, a gente tem certeza, 55 depois de Cristo, 25 anos depois. Isso ainda está presente. Esse dom ainda é exercido por alguns crentes, porque ele foi mencionado em 1 Coríntios, e essa carta foi escrita mais ou menos em 55 depois de Cristo. Mas depois disso, nunca mais se ouve falar em nenhum outro livro do Novo Testamento sobre isso. Nunca mais, até o ano 90 depois de Cristo, quando João escreve o livro do Novo Testamento. Isso teve uma vida curta. Podemos dizer que isso durou mais ou menos 25 anos e foi corrompido pelos coríntios. E se você ler 1 Coríntios, do capítulo 12 até o 14, verá Paulo tentando regulamentar aquela prática. As pessoas tinham essa capacidade de falar em idiomas e não conheciam, talvez, não conheciam e talvez estivessem usando ele de maneira orgulhosa ali, se exibindo, porque afinal era uma coisa miraculosa que estava acontecendo.
haviam outras pessoas em Coríntios falsificando o dom e levantando-se para supostamente falar em outro idioma. E vejam só o que acontecia. Sem perceber, eles chegavam a amaldiçoar a Cristo, talvez sob influência demoníaca ali. E por isso, Paulo precisou escrever aos Coríntios para regular essa prática. E ele faz isso nessa carta, porque ainda estava ocorrendo desde esses primeiros anos. Contudo, em 1 Coríntios 13, 8 diz: o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Se observarmos a história do Novo Testamento, veremos de fato que isso vai cessar. Não aparece nas epístolas pastorais, nem em qualquer escrito posterior à primeira carta de Coríntios. Desaparece completamente. As línguas cessaram. As línguas fazem parte de algo com prazo de validade limitado, como eu disse, do dom de milagres. A profecia também cessará em outro momento. E Paulo está comparando as coisas que cessam com as que permanecerão para sempre, que são o quê? A fé, a esperança e, acima de tudo, o amor. Essas virtudes jamais acabam. As outras acabam. Ele não diz quando cessa, mas ele afirma que algumas coisas cessam e outras não. As línguas cessarão, elas têm um tempo determinado, elas vão cessar. Basta perguntarmos: cessaram? A resposta é óbvia, é sim. Então surge a pergunta: para que elas serviam, afinal de contas? Qual era o sinal delas? Você pode dizer: bem, o texto afirma que eles anunciavam as maravilhas de Deus. Agora, seria o propósito das línguas isso? Seria o propósito deles falarem idiomas ali para isso? Posso responder: não. Não era falar as maravilhas de Deus, pois essa obra já estava registrada em hebraico no Antigo Testamento. E todos eles entendiam. Eles podiam ter falado hebraico, aramaico ali, todo mundo ali ia entender. Eles poderiam ter falado assim. Todo mundo ia entender qual era a necessidade de falar numa língua gentílica. Por que eles estão falando isso em tantos idiomas? Qual é o objetivo disso no final das contas? A resposta para essa pergunta está em 1 Coríntios 14. Lembre-se, os judeus nunca tinham ouvido falar da palavra de Deus em outra língua que não fosse o hebraico ou o aramaico. Para eles, o idioma gentio pertencia a um mundo que era rejeitado por Deus. Era um mundo ímpio, pagão, fora do alcance das preocupações divinas, ou pelo menos é o que eles pensavam até ali. Portanto, a gente pode dizer, eles jamais rebaixariam Deus falando sobre ele no idioma que não era o aramaico ou o hebraico. Em 1 Coríntios 14, 20, o apóstolo Paulo diz: irmãos, deixem de pensar como crianças, é preciso maturidade e pensar com cuidado. E no versículo 21, ele cita a lei, falando assim, de Isaías 28, por meio de homens de língua estranha e por lábios de estrangeiros falarei a este povo, mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Assim, as línguas são um sinal não para os que creem, e deixa bem claro aqui, ela na verdade é para os incrédulos. As línguas são um sinal para os incrédulos. No Antigo Testamento, essa expressão sinal é usada na Septuaginta e sempre indica um propósito divino. O objetivo desse sinal é comunicar algo aos incrédulos. Sabemos exatamente o que pretendiam dizer, porque o versículo 21 cita Isaías 28. E se você voltar para o Antigo Testamento, em Isaías 28, uma passagem fascinante nós vamos ter. Lembre-se, Isaías está pregando o juízo na primeira metade da sua grande profecia. O juízo sobre Israel por sua apostasia, deserção e sua infidelidade contra Deus. E no capítulo 28, há uma profecia de juízo muito dramática e vívida. E diz assim, Isaías 28, a partir do versículo 1. Ai da coroa soberba dos bêbados de Efraim, da flor murcha do seu glorioso ornamento, no alto da fértil planície dos vencidos pelo vinho. Vejam, o Senhor enviará contra eles um homem poderoso e forte. Ele virá como tempestade de granizo, como vendaval destruidor, como torrente impetuosa de águas transbordantes.
Com a mão ele lançará tudo por terra. A coroa soberba dos bêbados de Efraim será pisoteada. Sua formucha, o glorioso ornamento no alto fértil da planície, será como o figo maduro antes da colheita. Assim que alguém vê, o apanha e o engole. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será uma coroa gloriosa, um belo diadema para o remanescente do seu povo. Será o espírito da justiça para quem se assenta para julgar, e a força para os que na porta da cidade repelem o inimigo, e até estes cambaleiam por causa do vinho. E andam trôpegos por causa da bebida fermentada. Sacerdotes e profetas cambaleiam por causa do vinho, ficam tontos por causa da bebida fermentada, tropeçam quando têm visões, vacilam quando julgam. Todas as mesas estão cobertas de vômito e imundície, não existe um só lugar limpo, até o versículo 8. Este é o retrato de Israel. O contexto é o final do reinado de Ezequias e no Reino do Sul, por volta mais ou menos de 705 a 701 a.C. Em 722, ou seja, antes, os assírios invadiram o Reino do Norte e destruíram e levaram o povo cativo. Agora, alguns anos depois, Isaías adverte a Judá que o mesmo juízo que caiu sobre o norte vai se aproximar do sul por causa de sua embriaguez, significando o pecado e a miséria deles. Ele descreve os líderes como bêbados a ponto de vomitar sobre suas mesas, e eles não gostam dessa repreensão, óbvio. Por isso, a melhor forma de entender o versículo 9 e 10 é com uma resposta deles cheias de escárnio, que diz assim: a quem ele está querendo ensinar conhecimento? A quem está explicando a mensagem? A crianças desmamadas recém-tiradas do seio? Pois é, ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Eles zombam de Isaías, chamando o ensino que Isaías está falando para eles é infantil e repetitivo. Então Isaías responde o que para eles? Versículo 11: pois bem, por lábios gaguejantes e por língua estranhas Deus falará a este povo. E isso aconteceu. Esta profecia de cerca de 705 a.C. cumpriu-se finalmente em 586 a.C., quando os babilônios, falando o quê? Língua estrangeira, invadiram eles, por causa da incredulidade, da apostasia do povo de Deus, que sempre, e Deus sempre falou através dos profetas em língua compreensível para eles. Agora lhes falariam idiomas que eles não iam conseguir entender, sinalizando que eram os invasores chegando. Do versículo 15 em diante até o fim, segue as advertências. Muito antes disso, Moisés já havia advertido e previu a invasão de Israel se ela fosse infiel. E diz assim, em Deuteronômio 28:49, o Senhor levantará contra vocês de longe dos confins da terra uma nação veloz como águia que voa, nação cuja língua vocês não entenderão. Jeremias também advertiu eles e falou assim em Jeremias 5,15: ó nação de Israel, ouça, eu trarei contra vocês uma nação distante, declara o Senhor. É uma nação antiga, um povo de longa data, uma nação cuja língua vocês não conhecem e cuja palavra vocês não compreendem. E foi exatamente isso que aconteceu. O que aconteceu? As hordas babilônicas massacraram Judá, destruíram o templo, destruíram Jerusalém, levaram o povo cativo para a terra de língua desconhecida. O que Israel aprendeu então sobre ouvir a língua que eles não compreendiam? Quando eles ouviam uma língua que eles não compreendiam, era um sinal do juízo. É um sinal em Isaías, é um sinal em Jeremias, é um sinal nos escritos de Moisés e Deuteronômio. É um sinal judicial de Deus. Os juízos de Deus estão indo sobre Israel por causa da sua injustiça, por causa do seu pecado, por causa da sua incredulidade, por causa da sua apostasia. Com isso em mente, vamos voltar a 1 Coríntios. A Bíblia é tão coerente que pode ter séculos
de distância entre as pessoas que escreveram, mas ela sempre é consistente. Quando Paulo explica o significado desses dons de idiomas, ele diz o seguinte em 1 Coríntios 14, 21, mencionando Isaías 28. Na lei está escrito: por meio de homens de língua estranha e por lábios de estrangeiros falarei a este povo, mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Em 1 Coríntios 14, 22, assim as línguas constituem um sinal, e não para os que creem, mas para os incrédulos. Não para os incrédulos em geral, mas para os incrédulos judeus que ali estavam. O que significou no dia do Pentecostes, quando de repente todos aqueles crentes judeus ali assumiram o papel de profetas e começaram a falar em idiomas gentílicos. Qualquer judeu que conhecesse o Antigo Testamento teria razões para temer naquele momento, pois Deus sempre falara para eles na língua deles, na língua própria deles. Agora ele falava numa língua que eles não poderiam entender, na língua em que ele nunca havia falado com eles. Qual é o objetivo desse sinal então? É um sinal do juízo sobre Israel. E qual é esse juízo? Escute, Israel nesse ponto é posto de lado. A igreja agora ocupa o lugar de Israel. E isso fica claro nas Escrituras. É um juízo, como diz 1 Coríntios 14, 21, para este povo, o mesmo povo para qual Isaías tinha falado. No dia do nascimento da igreja, no dia de Pentecostes, e nos dias em que Paulo escreve em 1 Coríntios, nos 25 anos desses eventos, Deus continuou usando esse sinal para declarar aos judeus em Jerusalém e nas sinagogas aonde estivessem, que eles seriam postos de lado. Eles eram incrédulos, eles trataram isso tudo com apostasia. É um sinal de juízo a Israel. E Moisés avisou, Isaías avisou, Jeremias avisou, e o juízo chegou. Os apóstolos advertiram, e o Espírito Santo concedeu a alguns o dom de continuarem sendo avisados. Em 70 depois de Cristo, o juízo veio. Jesus já havia predito. Se você for em Lucas 13:35, diz: eis que a casa de vocês ficará deserta. No discurso do Monte das Oliveiras, ele disse que aquela cidade e aquela nação seriam destruídas. Portanto, transformar os idiomas no dia de Pentecostes em algum tipo de balbucio sem sentido, autoedificante para a pessoa se sentir superior às outras, é completamente estranho a tudo que nós acabamos de ver aqui. Seja qual for esse dom de Atos e que está aqui em 1 Coríntios, eles são o mesmo. A gente analisou aqui 1 Coríntios, nos versículos aqui no capítulo entre 12 e 14, várias frases que a gente viu aqui. Você pode conferir detalhes quando você for para casa e ler com cuidado isso tudo. E, infelizmente, a profecia, a gente pode voltar ao capítulo 14 de Coríntios, que ele fala: falarei a este povo por lábios estrangeiros. Começou ali a se cumprir no dia de Pentecostes em Jerusalém, mas mesmo assim eles não ouvirão. Isso socorre o que Isaías disse, o que Jeremias disse, o que Moisés disse, e é o que estava acontecendo. O princípio está claro aqui: os idiomas foram usados no Antigo Testamento como juízo, e são usados no Novo Testamento como sinal de juízo, em ambos os casos. Juízo sobre Israel por conta da sua apostasia, por conta deles terem abandonado a Deus, e atinge ao auge quando eles clamaram pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Messias. Naquele dia, a cidade estava cheia de judeus e ouviram o pronunciamento do juízo, enquanto Deus punha Israel de lado e estava formando o seu povo, o corpo de Cristo, composto de judeus e gentios. Em Cristo não há judeu, nem grego, nem escravo, ou pessoa livre, ou homem ou mulher. Não mais uma nação, mas um povo de todas as nações. Essa é a igreja. E acrescentando ainda: Deus pôs Israel de lado para sempre? Qual seria a sua resposta? Não. Romanos 11 diz que um dia Deus salvará os remanescentes da nação de Israel. E mesmo agora, judeus são salvos diariamente, juntamente com os gentios. Mas o muro de separação que tinha antes caiu, ele não existe mais. Já não se trata de um povo étnico, exclusivo,
uma nação única para Deus. Eles perderam esse privilégio. Podemos dizer que falar nesses idiomas se tornou um sinal da violação final da aliança com Deus. Quando o povo começar a balbuciar uma língua, pode ter certeza, a língua que ele está falando não é a língua de Deus. Lembra o que Deus falou para eles? O objetivo era falar com os judeus, era mostrar para os judeus: a casa de vocês ficará realmente deserta. Os judeus ainda podem ser salvos? Sim. Naquele dia, daquelas pessoas que escutaram, 3.000 foram salvos. Mas não são mais um povo nacional, étnico, exclusivo de Deus. Agora é a igreja, somos nós, é a igreja de Deus, e este é um dia profundo, o dia que a igreja nasceu. Então você pode perguntar: o que fazer com o balbucio que as pessoas fazem? Não há lugar bíblico para isso. Não há nenhum lugar da Bíblia para você se basear nisso, a não ser num evento que aconteceu a partir de 1890, que até eles tinham entendido que eram línguas reais, mas como eles já tinham feito, e aquilo estava fazendo um certo sucesso entre eles, mas não era verdade, eles tinham que ressignificar aquilo. É um sinal de quê? Afinal de contas, de nada, é inútil. Segundo 1 Coríntios, ele tinha um papel no culto. 2 ou 3 pessoas poderiam ser usadas por Deus para falar em língua estrangeira, para pronunciar o quê? O juízo de Israel, a fim de despertar aquelas pessoas, mas sempre deveria ter uma interpretação. Não faz sentido repetir essas instruções agora, pois elas foram dadas quando era necessário, no nascimento da igreja. Mas não quero parar por aí. Falar esses idiomas estrangeiros enquanto Israel era um sinal de quê? De juízo. Para o resto do mundo era um sinal da bênção. Para o mundo todo era um sinal de que Israel está sendo posta de lado. Deus formará um povo de toda tribo, língua e nação. Esse é o lado positivo. Quando Deus se afasta de Israel, ele se volta para a igreja. E por isso Paulo, em Romanos 11, diz, versículo 12: se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, a queda de Israel é a riqueza do mundo. A Assembleia em Corinto estava se exaltando com orgulho desse dom. E então, em 1 Coríntios 14, 23, Paulo acrescenta: assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem línguas e entrarem pessoas sem instrução ou descrentes, não dirão que vocês, no final das contas, são loucos? Você não precisa fazer isso entre crentes, nem usar esse sinal no meio do culto para crentes. Não é necessário pronunciar o juízo sobre quem crê, nem abusar desse dom. E se os incrédulos entrarem, eles simplesmente não vão compreender nada numa igreja gentílica como Corinto. Precisamos entender que a fabricação moderna disso, apresentado como um dom espiritual, ele é triste. Ele não passa de palavras sem sentido falado pelas pessoas. Repetir sons que alguém lhe ensinou a balbuciar não tem valor algum. Na verdade, você está se entregando para algo pior, como um balbucio demoníaco típico desses cultos de posse. Na verdade, isso é só assustador. Mas quero falar, se você decidir, por exemplo, entre fofocar e balbuciar, bom, balbuciar você não vai estar falando nada com nada, é melhor do que falar mal das outras pessoas. No máximo, as pessoas vão pensar só que você é louco. Mas não faça nenhuma dessas coisas. O triste é, isso nem existia antes de 1890. Tivemos de lutar para desenterrar essa passagem de tanta bagagem desnecessária. Você vê, não tem nada nessa passagem que a gente acabou de ler que sustente o que as pessoas fazem. Elas perdem a majestade do que está aqui. Elas, quando fazem isso, elas podem achar que não é nada demais, mas elas perdem toda a mensagem que Deus está dizendo aqui. Agora a minha igreja é todo mundo. Todas as pessoas, todas as nações, todas as línguas, todos são a minha igreja. Muita gente acha que isso é a chave do crescimento espiritual. Esse tipo de balbucio é simplesmente inacreditável. É simplesmente bizarro como isso entrou na igreja e é tão difundido. Voltemos a Atos 2. E
Apenas comentando o versículo 5, que sela essa nossa interpretação, ali haviam judeus residentes em Jerusalém, homens piedosos vindo de todas as nações debaixo do céu. Era tudo a ver com os judeus. Era um sinal de juízo para este povo, mas também um sinal de que as maravilhas de Deus agora iriam também para os gentios. Isso é a igreja. Não era mais só dos judeus. Era um aviso para os judeus: não é mais de vocês. Vamos falar em línguas estrangeiras. A palavra de Deus vai estar em outras línguas. Eis a incrível evidência da chegada do Espírito Santo. Esse milagre espantoso de pessoas falando em idiomas que elas não conheciam. E ao que parece, alguns continuam falando de modo que 25 anos depois daqui, ainda havia o dom legítimo de proclamar o juízo sobre Israel. As boas-vindas ao do Espírito Santo. E assim como naquele dia, Deus fez a mensagem saltar de um idioma para outro em questão de segundos, e inaugurando ali para o mundo que todos iriam poder escutar a palavra de Deus na linguagem de cada um, provando que nenhuma barreira cultural poderia conter, nenhuma barreira nacional ia mais poder conter. Também tem uma história secular que registra ocasiões que isso também aconteceu no estalo, derrubando muros linguísticos e abrindo caminho antes inimagináveis para o conhecimento. Em meados de julho de 1799, durante uma campanha do exército de Napoleão no Egito, um batalhão de engenheiros ergueu estacas para reforçar o forte em que eles estavam. E era um antigo posto às margens do rio Nilo. E em meio ao calor sufocante, o capitão Bochard, que estava ali, ele estava encarregado das escavações e ouviu um toque metálico quando ele bateu e ricocheteou no algo duro, e era um calcário ali. Ao limpar em sua superfície, revelava um bloco de basalto de granito com cerca de 112 centímetros, ou seja, praticamente 1 metro, 75 centímetros de largura e 28 de espessura. Ele estava coberto por 3 faixas com texto cuidadosamente entalhados. Intrigado, ele percebeu que as linhas superiores estavam em hieroglíficos, e era misterioso essa linguagem dos egípcios desde da queda de Roma. E a faixa central estava escrito em demótica e a inferior em um grego koiné, que é uma língua amplamente dominada pelos sábios europeus. E o achado logo foi levado para Alexandria, depois para o Instituto do Egito no Cairo, e acompanhando de relatórios, e alvoroçava a comunidade erudita francesa. Quando a frota britânica capturou a coleção de Napoleão em 1801, a pedra atravessou o Mediterrâneo e foi até Londres, atraindo multidões no Museu Britânico. E entre eles, um jovem prodígio estava ali. Ele era Champollion. E aos 13 anos, por exemplo, ele já lia em latim, grego, copta, árabe e hebraico. Obcecado, ele copiou cada palavra que ele via naquela pedra à mão e encheu os cadernos de comparações e anotou o copta, talvez o último descendente dos antigos dialetos, a gente pode dizer, do Egito. E talvez ele estava ali olhando, e no dia 14 de setembro de 1822, ou seja, 23 anos depois que eles encontraram, depois de 2 décadas de estudo, Champollion entrou correndo na casa de seu irmão em Paris e atirou sobre a mesa suas anotações e falou: peguei o fio da meada, entendi o que está acontecendo aqui. Antes disso, logo depois, ele desmaiou de exaustão de tanto tempo que ele estava fazendo aquilo. E ele apresentou isso à academia, e ele demonstrou que os hieroglifos não eram apenas símbolos místicos, mas também, a gente pode dizer, fonogramas, que representavam sons, destravando assim o silêncio que estava por 13 séculos até ali. A partir desse estalo, desse momento, tudo que você via de hieroglifo no Egito podiam falar. Os cantos funerários ganharam voz, os papiros esquecidos narraram dores, as bênçãos, as idolatrias daquele império que já haviam sido julgados há muito tempo. A descoberta devolveu ao mundo inteiro um idioma adormecido, como se a própria civilização egípcia ressuscitasse para confessar suas derrotas, suas vitórias diante da história. E o Pentecostes ecoa com o mesmo gesto com escala cósmica.
Se Champollion decifrou o alfabeto num único bloco, o Espírito Santo, naquele dia, gravou o Evangelho em cada língua debaixo do céu. Do aramaico dos pescadores da Galileia até o dialeto mais remoto desse mundo, para Israel, incrédulo, ouvir dos lábios ali daqueles de que Deus estava levando aquela palavra para os outros idiomas. Era um juízo inevitável, o sinal de que o Senhor podia pôr de lado aquela nação, que endureceu o coração. Mas, para os povos antes excluídos, essa multiplicação de vozes soou como uma graça pura, abrindo o caminho para que milhares reconhecessem o que o Deus único falava no dialeto do coração de cada um deles. Assim como a pedra de Roseta transformou as ruínas em testemunhos vivos, o derramar de línguas aqui em Atos 2 transformou a fronteira cultural em uma ponte de misericórdia. E ainda hoje convida toda a tribo, todo o povo, toda a nação a entrar na narrativa que o próprio Deus está escrevendo. A história de um corpo uno e poliglota chamado Igreja. Amém, irmãos? Deus, nós te agradecemos por mais um dia nós podemos estar aqui, meu Deus. Que nós possamos escutar o que está aqui na Tua Palavra. Bote isso no nosso coração. Quando nós vermos o erro, meu Deus, nos faça lembrar dessa mensagem. Não permita que nós, por conta da pressão na sociedade, por conta da pressão, muitas vezes, do que as igrejas fazem, aceitarmos isso. Que nós entendamos plenamente o que está acontecendo aqui. É a mensagem de Deus falando para Israel do juízo e falando para cada um de nós que agora vocês são a minha igreja. Que nós possamos ver agora, a minha palavra não é só no hebraico, não é só no aramaico, é por todas as línguas desse mundo. O meu povo está por todo o mundo e essa é a minha igreja. Que é assim que nós possamos ver esse texto, meu Deus. Que quando nós formos para essa semana, no nosso trabalho, no nosso estudo, na nossa escola, nós possamos lembrar da Tua palavra. Que nós possamos, que essa palavra esteja nas nossas mentes. Que agora a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus é para todo o mundo. Que nós estamos nela. Que nós agora temos a palavra de que Cristo morreu por nós. E por isso nós podemos ir a Ti. E isso é o mais importante de tudo. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Cristo é o canal por onde flui a graça. O óleo da misericórdia derrama e nos abraça. Cristo é tudo em tudo, tesouro celestial, riquezas espirituais, nele o bem total. Ele dissipa nossos medos, remove nossos fardos, supre nossas necessidades. Seu amor é raro. Cristo é o maior bem, nada se compara a Ele. Quem tem a Cristo não precisa de mais. Ele é um mar imenso, não precisamos de cisternas. Em Cristo toda plenitude, em Cristo tudo está. Cristo é beleza que adorna, ouro que enriquece, bálsamo que cura, pão que fortalece. Ele é o vinho que consola, salvação que
mais bênçãos, seu amor nos abençoa. Cristo é o maior bem, nada se compara a Ele. Quem tem a Cristo não precisa de mais. Cristo santifica cruzes, remédio para a alma. Trabalha o pecado fora, a graça traz calma. Alma no fogo da aflição, nada perdemos, só impurezas. Cristo é joia rara, poucos têm essa riqueza. Sem Cristo nada é bom, saúde vira tentação, riquezas são armadilhas, sem Cristo perdição. Cristo é o maior bem, nada se compara a Ele. Quem tem a Cristo não precisa de mais. Cristo é tudo nos afetos, nada mais devemos desejar. Cristo é o bem supremo, nossa alma deve amar. Amor é a joia mais rica que podemos entregar. Cristo merece todo o amor que podemos ofertar. Cristo é ouvir-se o Senhor, a estrela da manhã brilhou. Regozija-te e seja feliz, pois Ele em seu coração entrou. Seja grato por Cristo, Deus fez